E aí galera, professor Jorjão aqui da Humanas em Foco, mais uma vez respondendo as listas de exercício com vocês. Hoje nós vamos responder a lista 2 do módulo 2, com questões referentes à história do Brasil. Nós vamos responder o bloco que vai da questão 16 à questão de número 30 e nós faremos a leitura a partir de agora. A questão 16 tem um texto da Universidade Estadual do Ceará, de uma questão de 2017, e a gente faz a leitura do seguinte, olha: o início do século XVIII marcou uma importante mudança no processo de colonização do Brasil pela metrópole portuguesa. A descoberta de jazidas de pedras e metais preciosos no interior do território promoveu a interiorização do povoamento e diversas alterações na administração colonial. Eu peço que você faça destaque em interiorização do povoamento e diversas alterações na administração colonial. A partir de agora, nós vamos tentar entender quais foram essas alterações na administração colonial. Faça a leitura das alternativas comigo. Letra A. Apesar de a capital da colônia permanecer no litoral, diversos núcleos urbanos surgiram nas regiões de exploração mineira, tais como Vila Rica, Diamantina, Sabará e Mariana. Olha, no século XVIII, a gente vai ter uma grande alteração no Brasil. A capital da colônia vai sair de Salvador e vai ser transferida para o Rio de Janeiro. E isso faz com que a alternativa A seja verdadeira. A capital continuou no litoral, apesar de núcleos de povoamentos importantes surgirem no interior. Agora, qual o contexto do surgimento desses núcleos de povoamento? A gente vai lembrar aí a economia mineradora e a descoberta, como o texto falou, de pedras e metais preciosos. A letra A está correta, mas nós vamos verificar quais são os erros das demais alternativas. Letra B. A mais importante alteração administrativa foi a transferência da capital da colônia de Salvador, na Bahia, para Ouro Preto, em Minas Gerais. Opa, vamos dar o destaque aí e vamos marcar a letra B como incorreta. A capital foi o Rio de Janeiro. Letra C. A cobrança de impostos sobre a mineração, como o quinto, praticada pela Intendência das Minas, era tolerada, pois todos os recursos eram usados na educação e na saúde pública e gratuita para os colonos. Ora, vendo a realidade de hoje, nós não podemos afirmar que isso é verdadeiro. A gente lembra sempre que a história não é o estudo do passado. A história é o estudo do presente com base na investigação do passado. E nós não podemos afirmar que em um momento da história do Brasil, nós tivemos recursos distribuídos para todos com ênfase em saúde gratuita. Ok, nós cortamos a letra C e a leitura da letra D nos diz: na atividade mineradora, o uso de trabalho escravo, muito amplo na economia açucareira, era quase inexistente, sobressaindo-se o trabalho livre de imigrantes europeus. Ora, o trabalho escravo ele vai ser amplamente utilizado durante todo o nosso período colonial e por quase todo o nosso período imperial. A escravidão no Brasil só foi abolida, só foi proibida pela Lei Áurea em 1888. Então a letra D está incorreta. A gente vai lembrar que o trabalho escravo foi amplamente utilizado na economia mineradora e, na primeira questão, nós marcaremos a alternativa A. Bom, visto isso, nós vamos fazer a leitura da segunda questão da lista de exercício. É uma questão da FAMERP de 2017 e o texto é bem simples, o enunciado da questão é bem sucinto. Ele diz assim: a descoberta de ouro no Brasil do século XVII provocou, entre outros, vamos para a leitura das alternativas direto, a formação de núcleos populacionais no interior da colônia e o pagamento, por Portugal, de parte das dívidas com a Inglaterra. Ora, a gente descobre o ouro no final do século XVII e a economia colonial aqui no território brasileiro, ao longo do século XVIII, vai ser baseada na extração de ouro. Essa economia, ela promove a interiorização da colônia, a entrada dos colonos e dos estrangeiros para o interior do território nacional e promove também uma ampla rede de urbanização. A letra A nos parece correta e vale destacar que o ouro extraído aqui na colônia portuguesa, hoje o Brasil, foi usado para pagar empréstimos e dívidas que Portugal acumulou historicamente com a Inglaterra. A letra A está correta, nós marcaremos ela como alternativa dessa questão e faremos a leitura das demais. Na letra B nós temos:
o fim da economia agrícola monocultora e a clara diferenciação em relação às áreas de colonização espanhola na América. Essa alternativa está falsa por dois motivos. Primeiro, porque nós não vamos cessar com a atividade agrícola nem monocultora, nós vamos permanecer, por exemplo, com o cultivo da cana no Nordeste brasileiro, e a nossa economia, por se tornar mineradora no século XVIII, vai se assemelhar em muito com a economia da colonização espanhola ao longo dos séculos 16, 17 e 18. Então não há uma diferenciação, há na verdade uma assimilação. Na letra C nós lemos o início do extrativismo na colônia e a exploração dos metais nobres brasileiros por multinacionais inglesas e norte-americanas. Também a letra C está falsa por dois motivos. Primeiro, porque o extrativismo começou logo no início do nosso período colonial. O extrativismo vegetal, por exemplo, ou o extrativismo de outros recursos primários. Mas nós não vamos ter o extrativismo mineral. E a extração do ouro aqui nas Minas Gerais, aqui no território brasileiro, não vai ser feito por multinacionais inglesas. Isso é realizado aqui hoje, na nossa economia contemporânea. Na economia do século XVIII, o ouro vai ser extraído por colonos e nativos aqui do território. Nós cortamos a letra C e na letra D nós temos o desenvolvimento de ampla produção agrícola na região das minas e a autossuficiência alimentar das áreas mineradoras. Opa, essa alternativa está falsa também. Nós não teremos uma economia agrícola desenvolvida na região mineira, o que faz com que ela seja extremamente dependente da importação de produtos e gêneros alimentícios para que ela possa se abastecer. Na letra E, nós temos a implantação de vasta rede de transporte na região das minas e o rápido escoamento do ouro na direção dos portos do Nordeste, o que faz com que a letra D também esteja incorreta, porque o ouro extraído nas minas, ele era escoado principalmente pelos portos do Sudeste, Santos e Rio de Janeiro. A transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro teve um propósito muito claro, que era aumentar a fiscalização em cima das zonas mineradoras. Então, na segunda questão, aqui da lista 2, do módulo 2 da Humanas em Foco, nós marcaremos a alternativa A. E continuamos a leitura aqui das nossas questões, fazendo a leitura da questão de número 18. É uma questão da FGV, de 2018, que diz assim, é um texto do historiador Falcon. Encontro teoricamente inexplicável de dois fenômenos que deveriam, em princípio, repelir-se um ao outro, o mercantilismo e a ilustração. Entretanto, ali estavam eles juntos, articulados, durante todo o período pombalino. Então, quais são os destaques que nós faremos nesse texto? O mercantilismo, a ilustração e o período pombalino. Por favor, destaque esses três termos-chave nesse enunciado de questão. Porque o mercantilismo faz referência às práticas coloniais absolutistas. A ilustração que o texto fala seria as ideias iluministas do século XVIII, aquelas ideias liberalizantes que contestavam o absolutismo. E período pombalino faz referência ao período do governo do ministro português, o Marquês de Pombal. Um período marcado pelo que a gente chama de despotismo esclarecido. A mistura de práticas absolutistas com a mistura de práticas iluministas, que é a ênfase que o texto trazido pela FGV nos dá nessa questão. Então, vamos à leitura do enunciado. Entre as medidas implementadas durante o período em que o Marquês de Pombal foi principal ministro do rei português Dom José I, é correto apontar que... Vamos à leitura das alternativas. Na letra A nós temos a anistia aos mineradores da colônia que possuíam débitos tributários com a metrópole portuguesa. E isso é falso. O Marquês de Pombal ele vai arrochar, ou seja, apertar o cerco e cobrar dívidas, às vezes de maneira violenta, dos devedores e dos mineradores aqui da colônia. Não vai ter uma anistia, como diz a questão. Na letra B nós temos a implementação de medidas liberalizantes e a extinção das companhias de comércio monopolistas. Também é falso. Apesar da ideia liberalizante do iluminismo, nós não vamos ter a extinção dessa prática mercantilista, que são as companhias de comércio. Na letra C, nós lemos o estabelecimento do Diretório dos Índios, que significou uma tentativa de enfraquecer o poder dos jesuítas. E a letra C está correta. O período pombalino é principalmente destacado por uma tentativa de enfraquecer a Igreja Católica. Por quê? Porque as ideias iluministas pregavam uma espécie de anticlericalismo, uma recusa ou uma resistência aos dogmas da Igreja. Um
papel fundamental exercido pela igreja aqui na colônia, através das missões dos jesuítas, era a catequização e, infelizmente, a escravização dos indígenas. O Marquês de Pombal, então, chega no Brasil para enfraquecer a Igreja Católica. Ele vai proibir a escravização dos indígenas e vai cuidar, cuidar, entre aspas, ele vai administrar esses povos através do Diretório dos Índios. A letra C está correta e nós faremos a leitura das demais alternativas para saber quais são os erros delas. Na letra D nós temos intensificação das perseguições aos judeus e cristãos novos, bem como o fortalecimento do Tribunal do Santo Ofício. Isso aí vai estar falso. Lembra da leitura da alternativa acima. Nós vamos enfraquecer a Igreja Católica e não reforçar os seus instrumentos. O Tribunal do Santo Ofício seria um desses instrumentos. Na letra E nós temos o fortalecimento da nobreza e do clero em detrimento dos setores financeiros mercantis e da sociedade portuguesa. Alternativa incorreta por fortalecimento do clero. Na questão 18 da lista 2 aqui do módulo 2, nós marcaremos a alternativa C e nós partimos para a leitura da questão de número 19. É uma questão da Universidade Estadual da Feira de Santana, do vestibular de 2018. E a leitura do texto do Gilberto Freire vai assim, olha. A igualdade de interesses agrários e escravocratas, que através dos séculos XVI e XVII predominou na colônia, toda ela dedicada com maior ou menor intensidade à cultura do açúcar, não perturbou tão profundamente, como à primeira vista parece, a descoberta das minas ou a introdução do cafeeiro. Se o ponto de apoio econômico da aristocracia colonial deslocou-se da cana-de-açúcar para o ouro e mais tarde para o café, manteve-se o instrumento de exploração, o braço escravo. Em Casagrande e Senzala, apesar das contradições e debates que giram em torno dessa obra e do autor, Gilberto Freire, nós temos aqui uma clara percepção de que, independentemente do agente econômico, seja o açúcar, o ouro ou o café, nós vamos ter o braço escravo como principal forma de trabalho. Nós vamos ter a escravidão como base da mão de obra. O enunciado da questão diz: o excerto descreve o complexo funcionamento do Brasil durante a colônia e o Império. Uma de suas consequências para a história brasileira foi, letra A utilização de um mesmo padrão tecnológico nas sucessivas fases da produção de mercadorias de baixo custo. Nós vamos cortar isso porque ela está incorreta. Nós não vamos ter o mesmo padrão tecnológico, apesar de termos o mesmo padrão de mão de obra, o mesmo padrão de trabalho. Na letra B nós temos a existência de uma produção de mercadorias inteiramente voltada para o abastecimento do mercado interno, o que nós sabemos que é falso. A produção aqui da colônia servia para abastecer o mercado externo. Durante os 322 anos do período colonial, nós vamos ter uma produção voltada para o abastecimento da metrópole portuguesa e, durante o nosso império, que vai aí de 1822 a 1889, nós vamos ter uma produção voltada para o abastecimento de metrópoles industrializadas. O café, por exemplo, sendo exportado para a Inglaterra. Na letra C nós temos a liberdade de decisão política do grupo dominante local enriquecido com a exploração de riquezas naturais, o que é falso também, porque nós vamos ter durante o nosso período colonial uma subordinação, quase que um algemamento das elites locais às elites portuguesas. E na letra D nós temos a ausência de diferenças regionais econômicas e culturais durante o período colonial e imperial, coisa que também nós podemos marcar como falsa, reconhecendo que o Brasil é um país diverso, é um país que de norte a sul tem complexidades culturais e identidades próprias. Nós cortaremos a letra D, o que nos faz levar à leitura da alternativa E, que diz a manutenção de determinadas relações sociais num quadro de modificações do centro dinâmico da economia. A letra E está correta, porque apesar de nós termos o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, nós vamos manter relações sociais idênticas, como a escravidão destacada no texto. Na questão 19, nós marcamos a alternativa E e faremos a leitura da questão de número 20, uma questão da PUC de 2017, que diz assim, é um texto do professor Alberto da Costa e Silva. A presença africana está de tal maneira mesclada a formas de ser, fazer e viver europeias e ameríndias que é difícil distinguir o que é puramente africano, o que é certo e o que os nossos antepassados africanos trouxeram para o Brasil. Os conhecimentos e as técnicas que desenvolveram ao longo dos séculos. Então, o professor da Costa e Silva, ele está dizendo que nós temos
na história do Brasil, uma dificuldade de distinguir o que é puramente africano, o que é puramente ameríndio, o que é puramente europeu, os três grandes troncos étnicos que formaram a nossa nacionalidade. Mas ele quer saber, a partir da leitura desse texto e dos seus conhecimentos, quais são as heranças africanas, as heranças trazidas principalmente pelos escravizados aqui na América, que nós podemos resgatar até hoje. A leitura do enunciado da questão diz: entre os conhecimentos citados no texto, é correto citar, letra A, técnicas de navegação como o barco à vela e o desenvolvimento do sistema de irrigação por canaletas. Isso é falso. Antes mesmo do tráfico negreiro e antes mesmo da exploração da mão de obra africana, os portugueses já dominavam, as técnicas de navegação e o barco à vela. Lembrando aí das caravelas e naus que chegaram aqui na América. Você pode lembrar também da escola de Sagres, aquela escola quase que mitológica, que ensinava técnicas de navegação e colocou Portugal na vanguarda da navegação mundial, junto com a Espanha. Na letra B nós temos técnicas de preparação do solo, como as chimampas, e o domínio da escrita pictográfica. O que é uma escrita pictográfica? É uma escrita baseada em símbolos, em desenhos, como os hieroglifos egípcios, por exemplo. Mas nós não vamos ter a inserção dessa escrita pictográfica, muito menos ela sendo trazida por escravizados aqui para a América. A letra B está incorreta. Na letra C nós temos técnicas de cultivo como a coivara e a edificação de grandes obras como as pirâmides. Opa, a letra C também está incorreta. A coivara é uma técnica desenvolvida principalmente por ameríndios e nós não vamos ter essas técnicas de construção sendo trazidas do continente africano. Na letra D nós temos técnicas de extração de metais nobres, como o ouro, e o cultivo do quiabo e do dendê. Sim, a alternativa D está correta. No período minerador, na economia do século XVIII, era comum você ter cartas e documentos oficiais solicitando escravos vindos de partes específicas do continente africano, como a Guiné, por exemplo, porque eles dominavam técnicas de extração de metais nobres e refino desses metais, como o ouro. Então, a economia aurífera do Brasil dependeu visceralmente de elementos trazidos do continente africano, elementos que nós não identificamos como africanos e que nós tentamos silenciar da nossa história. Infelizmente, essa é uma realidade. A alternativa D está correta e nós faremos a leitura da questão de número 21. Lembrando, o gabarito aí da questão 20, essa questão da PUC, é a letra D. Na questão 21, da lista 2, do módulo 2 aqui da Humanas em Foco, nós temos uma questão da UPE. E a leitura vai do seguinte texto: a história não registra os árabes no sertão. E quando a colonização do Brasil foi iniciada, a história da Península Ibérica era escrita pelo povo que acabava de desterrá-los, dizimava-os ou, no melhor dos casos, procurava ignorá-los. Mas 800 anos de domínio político e caldeamento racial e liderança cultural não se apagam de uma hora para outra. No vivo exemplo da espiritualidade e no temperamento, o lazer e os hábitos dos sertanejos continuaram a basear-se por séculos na perpetuação dos padrões que vieram com seus antepassados imigrantes. O enunciado da questão diz: o trecho acima relata aspectos da presença árabe na cultura nordestina. Sobre a influência dessa cultura, assinale a alternativa correta. Então, esse texto mostra claramente uma tentativa de apagamento cultural da história árabe ou da história muçulmana. Lembrando que desde o ano de 732, os muçulmanos ocuparam a Península Ibérica e lá permaneceram até o simbólico ano de 1492, com as guerras de reconquista, liderados principalmente pelos reinos católicos da Espanha. Só que, como o texto enfatiza, 800 anos de ocupação não são apagados de um dia para o outro. Quais são esses legados que nós podemos encontrar na nossa história? Na letra A nós temos: impôs-se em Portugal, mas sem influenciar no Brasil. Isso é falso. Nós temos heranças árabes, nós temos heranças muçulmanas na história do Brasil, não restrita a Portugal. Na letra B nós temos: ausentou-se de qualquer relevância no mundo lusófono. Isso também é falso. O próprio texto fez questão de enfatizar que nós temos heranças valorosas no mundo lusófono, no mundo que fala português. Na letra C nós temos: fez-se presente em elementos imateriais ligado às tradições e aos valores.
e isso está correto. Nós temos heranças materiais e imateriais trazidas dos povos árabes através da ocupação da Península Ibérica. A letra C da questão 21 está correta e nós faremos a leitura das demais alternativas. Na letra D nós temos: desapareceu do mundo lusófono durante a conquista, junto com os mouros, também está incorreto. E na letra E nós temos: restringiu-se a Idade Média Ibérica com pouca influência na colônia portuguesa, o que também está incorreto, porque teve muita influência na região portuguesa e nas suas respectivas colônias. Na questão 21, nós marcamos a alternativa C.